Olá, seja bem-vindo a este vídeo. Somos estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina, do campus aqui de Curitibanos, e junto com a disciplina de Agroecologia, vamos falar um pouquinho sobre proteção de fontes de água. O que é uma nascente de água? Nascente é o afloramento do lençol freático que dá origem a uma fonte de água que pode ser de acúmulo ou pode ser um curso d'água. Geralmente, as fontes de água são localizadas em locais elevados, como barrancos e morros. Isso facilita sua distribuição ao longo do percurso. A água é um elemento vital à vida. É de extrema importância proteger os recursos de água. Em muitas regiões da Terra, o ciclo natural da água vem sofrendo muitas alterações, e isso pode ser também devido às ações indevidas do ser humano. Com o desmatamento intenso, a água da chuva acaba escoando rápido demais, reduzindo a infiltração da mesma no solo e também prejudicando a sustentação dos recursos d'água. Além disso, a impermeabilidade causada pelas grandes construções das cidades, como o asfalto, o cimento, as calçadas, reduz a infiltração dessa água das chuvas, deixando de abastecer os lençóis freáticos e causando enchentes. Para a preservação dos recursos naturais no Brasil, nós temos o Código Florestal, e nele temos a Lei de Preservação das Nascentes de Água, que dispõe de regras para conservar os recursos naturais. No Código Brasileiro se tem regras da Área de Preservação Permanente, conhecida como APP. Esse local deve se manter conservado para que tenha preservação dos recursos hídricos. Trata-se de uma faixa de mata que deve se ter em torno das nascentes de água, das nascentes dos córregos, dos rios, dos lagos e enfim. A área de preservação permanente em torno das nascentes pode ser de vegetação nativa ou não. Todos os lagos, lagoas, cursos d'água, nascentes, todos eles são obrigados a ter uma faixa de APP, que o seu tamanho, a metragem dessa faixa é conforme o Código Florestal, que está relacionada com o tamanho dos imóveis rurais. A área dos imóveis é expressa em módulos fiscais, sendo que para o município calcular a área do módulo fiscal é necessário levar em consideração o tipo de atividade que predomina nesse município e quais as atividades que nele predominam. Aqui no município de Curitibanos, a área de um módulo fiscal é de 24 hectares. Então, para uma propriedade que tenha até um módulo fiscal, a faixa marginal de preservação permanente que deve ter é de 5 metros. Para de um módulo fiscal até 2 é de 8 metros. E assim por diante. Conforme vai aumentando o tamanho a quantidade de módulos fiscais, aumenta o tamanho dessa faixa. Agora vamos falar de um método de preservação de nascentes, que é o método Caxambu. Trata-se de um sistema de filtragem natural de água e é uma excelente alternativa para garantir a qualidade e disponibilidade de água para o consumo humano. Ele evita que haja contaminação dessa água, além de ser de baixo custo e trazer melhoria às condições das nascentes. Para a construção do Caxambu, estes são os materiais necessários: um tubo de concreto de 20 centímetros, alguns canos de PVC, com 30 centímetros de comprimento, mangueiras que vão levar a água até a residência, lona plástica, tampa para os canos para as saídas da fonte. E o custo total desse sistema vai estar em torno de 100 a 150 reais, podendo variar um pouco conforme o local que for comprado os materiais. Bom, primeiramente, para implantar esse sistema, vai ser cavado uma valeta na fonte para que a gente consiga encaixar esse tubo de cimento. O ladrão desse tubo vai ficar na vertical e os canos que vão levar a água até a propriedade ficam na horizontal. E é muito importante que as laterais aqui da fonte sejam muito bem vedadas. Em seguida, ao instalar o tubo de concreto, deve ser colocadas pedras no fundo da fonte, começando pelas pedras maiores e ao longo das camadas ir diminuindo o tamanho dessas pedras. Em seguida, ao depositar todas as pedras, deve ser inserido o tubo maior, que será o tubo de desinfecção. Ele deve ser inserido no ponto mais alto da fonte. Para realizar a desinfecção, que deve ser feita a cada 6 meses, 1 litro de água sanitária deve ser despejada nesse tubo, que deve ficar sempre tampado.
Após colocar as pedras, colocar o tubo de desinfecção, é feita uma camada, colocada uma lona para que não, aqui em cima das pedras, para que não entre sujeira, colocado terra em cima dessa camada de lona e fica a critério do produtor, do dono da propriedade, mas é legal que seja plantado grama ou alguma coisa em cima para impedir que essa lama, que esse barro escoe com as chuvas. Aqui nós temos a imagem de um caxambu, que é ali do município de Frei Rogério. Esse sistema foi implantado há muitos anos já e ele está funcionando muito bem. Inclusive, ele abastece 2 casas ali no município mesmo de Frei Rogério. Para o caso dessa nascente ser em um local aberto, aqui temos algumas espécies nativas aqui da região que podem ser implantadas nessa área. Temos o ipê amarelo, guabiroba, uvaia, que são frutas nativas aqui da região, a bracatinga. Temos também a goiaba serrana, a embuia, a araucária, a erva mate. A araucária e a embuia e a erva mate são bem interessantes, né, para o produtor ter ali na propriedade, porque ele pode estar utilizando para consumo, pode vir a estar extraindo, utilizando como matéria para ele mesmo, né? E essas mudas de árvores nativas podem ser adquiridas no viveiro Apremave, que fica localizado em Atalanta, aqui em Santa Catarina. Obrigada pela sua atenção.